Bom, a Valir, ela investe em primeira infância, porque a gente entende que se a gente faz a diferença no começo da vida de uma pessoa, a gente pode mudar toda a trajetória de vida dessa pessoa. Existe um grande conhecimento já desde a área da psicologia até da neurociência que mostra a importância e o impacto que a primeira infância tem na vida das pessoas. Né? A maior parte do nosso desenvolvimento cerebral acontece nos primeiros anos de vida, e o que a gente faz nessa fase faz toda a diferença. São mais de 1 milhão de neurônios que se formam a cada segundo. Né? Tem uma imagem específica que eu sempre gosto de mostrar, que eu vou mostrar para vocês, de cérebro, e que é com ela que eu vou começar, que eu vou mostrar só, e a partir dela, e aí a gente já vai para o SEM, que eu acho que ela é bem ilustrativa desse impacto da primeira infância. Que é essa tela aqui. Vocês estão enxergando? De 2 cérebros? Vocês estão enxergando a tela ou não? Sim, estamos sim. 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 Vocês estão vendo que tem 2 cérebros, um com poucas conexões e um com muitas conexões. São 2 cérebros de 2 crianças de exatamente a mesma idade, que nasceram no mesmo dia. A diferença entre um e o outro é que uma não teve a nutrição adequada, não teve o apoio parental necessário e os estímulos necessários para se desenvolver. E a outra teve. Uma está sobrevivendo e a outra está realmente se desenvolvendo. Essas 2 crianças de 3 anos entram na escola. Quem que vai bem na escola? Quem que tem mais chance de ir bem? Quem que tem mais chance de fazer amigos, de ter relações positivas? Né? Então, a gente consegue ver muito nessa imagem a diferença que faz para o futuro de uma pessoa e da sociedade você investir em primeira infância. E é por isso que a gente investe em primeira infância, e a gente sabe que os comportamentos dos pais, dos servidores, e dos principais cuidadores das crianças é um dos principais motivos para a promoção de um desenvolvimento cerebral saudável, um dos principais fatores. Então, é por isso que a gente está trazendo esse tema da teoria de comportamento e de mudança de comportamento, para que a gente consiga mudar a vida dessas crianças e garantir que elas tenham um futuro próspero. Sam, é com você. Fê, deixa eu só apresentar rapidamente o Sam. O Sam, ele... Desculpa, gente, que caiu aqui, mas já voltei. O Sam, ele é consultor da Fundação Bernard-Vanlier e ele é consultor de mudança de comportamento com uma larga trajetória com experiências internacionais em várias diferentes comunidades, em diversos programas e também uma formação muito rica na Harvard e Princeton, que são universidades muito reconhecidas nos Estados Unidos. Então, a gente está muito feliz com você aqui, Sam, e, por favor, vamos começar essa conversa, esse diálogo. Muito obrigado. A primeira coisa que tenho que dizer é que meu portunhol não é tão bom, então, desculpa, eu nunca he estudado o português, mas eu posso falar e entender. Então, espero que vocês vão entender-me, mas a vezes vou utilizar mais um pouco de portunhol. Então, desculpa, por favor. Meu parte de minha apresentação, vamos a passar como em 3 tempos. Eu vou falar um pouco, por 20 minutos, sobre o porquê os comportamentos são importantes para a primeira infância, o que é a ciência conductual de comportamento, de mudança de comportamento. Depois, vamos a passar um tempo em que vocês vão trabalhar em grupos, por também como 20 minutos, discutir, intercambiar sobre as prioridades, os comportamentos que são importantes em suas cidades, porque cada cidade tem um contexto diferente, particular, e vocês vão começar a pensar quais seriam os comportamentos prioritários para vocês em seu programa de Urban 95, não? E depois vamos a passar outra vez eu vou apresentar um pouco sobre como podemos
fazer todo o ciclo de programa de mudança de comportamento. Quais são as etapas principais no ciclo, quais são alguns elementos em processo para desenhar, testear e medir uma campanha ou programa de mudança de comportamentos. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, colocar suas perguntas, suas dúvidas no chat. Durante o tempo que vocês estão trabalhando nos grupos, eu vou revisar o chat para ver e eu vou tratar de responder a todas suas perguntas ou dúvidas. Então, eu vou compartilhar meu tela. Sim, então, perfeito. Ok, a primeira coisa, por favor, se vocês podem, no chat do Zoom, poner quais são alguns comportamentos positivos ou negativos que você observa essa foto, essa imagem, ou quais são alguns comportamentos com relação à primeira infância que você observa em essa imagem. Vou deixar alguns momentos para que vocês coloquem. Então, brincar. Algunas estão focalizando em comportamentos, algunas em las infraestructuras necessárias para esses comportamentos também de carinho, interação com natureza, nutrição, os vínculos de família, desenvolvimento das crianças, comunicação, espaço seguro, sim, muito importante. Também mães e cuidadores conversando entre elas, muito importante também, acessibilidade. Diferentes tipos, formações de famílias, sim. Diferentes tipos de gente, de pessoas. Amamentação. Diferentes idades. Ok, perfeito. Então, vocês estão já expertos em comportamentos, e não somente comportamentos, mas também alguns fatores importantes para facilitar a esses comportamentos. Algumas de vocês han mencionado as infraestruturas, os serviços, como a presença de árvores, de espaços seguros e coisas assim, que facilitam esses comportamentos. Então, essa é pouco a ideia do programa Urban 95, não? Do programa urbana da Fundação Bernard Banlier. Perfeito. Então, a ideia de Urban 95 é criar uma cidade que transforma os comportamentos de todos os cidadãos para o benefício de bebês e crianças e seus cuidadores, porque esta é uma cidade que funciona para todos. Então, a verdade é que você tem uma oportunidade muito interessante, porque agora estamos entrando em uma nova fase do programa Urban 95. Em a primeira fase, muitas das outras cidades em todos os países do mundo, trabalhando com a Fundação Bernard Banlier, estavam muito focalizados em o elemento de infraestruturas. Então, vocês podem observar aqui embaixo, muitas das cidades estavam muito focalizadas em a transformação dos espaços públicos, ajustamentos nos transportes, nas infraestruturas de mobilidade, o planejamento dos bairros. Começamos a pensar pouco em qualidade de aire, porque há muitas evidências científicas que a qualidade de aire tem muito impacto na
no desenvolvimento cerebral das crianças, dos bebês, e também muitas cidades focalizando em construir parques, melhorar parques para ter mais infraestruturas e serviços para bebês e cuidadores. Mas isso é muito importante, é a base de urbanização. Mas também, agora nessa segunda fase, estamos também focalizando muito mais em o aspecto das comportamentos. Então, estamos pensando em quais são os comportamentos de saúde mental, por exemplo, porque todos observemos, sobretudo nesse período de pandêmico, quando a gente está estressado, alguns comportamentos nocivos, negativos, como a violência doméstica, coisas assim, aumentam. Então, sabemos que a saúde mental é muito importante para a saúde e o desenvolvimento das crianças. A utilização desses serviços é um ponto muito importante, porque sabemos que podemos brindar todos os serviços maravilhosos possíveis, mas se as pessoas não aproveitam, não utilizam esses serviços, então esses serviços não vão ter um impacto. E, sobretudo, estamos aprendendo muito que alguns tipos de serviços são mais... Alguns grupos na sociedade têm mais tendência para utilizar os serviços e alguns grupos na sociedade, na cidade, têm menor... Não é problema de acesso, mas não tem uma cultura de utilizar alguns serviços. E isso, muitas vezes, são as pessoas com mais vulnerabilidade, com mais os grupos mais marginalizados que não estão aproveitando os serviços. Então, temos que pensar como promover essa utilização das infraestruturas e serviços. Os comportamentos que vocês já han identificado, como de brincar entre pais e mães e seus bebês, os comportamentos com relação à nutrição, à amamentação e coisas assim, comportamentos de contar histórias, de ler, de cantar, muitas coisas que são muito importantes, e também alguns comportamentos com relação à disciplina positiva. Todos esses comportamentos são muito importantes e em essa segunda fase que vocês vão a começar agora, na concepção do programa Urban 95, não somente vamos a parar em pensar somente em infraestruturas, em serviços, mas também em mudar comportamentos. E vamos a trabalhar junto mais sobre isso. Então, uma nota, depois dessa oficina, vamos a compartilhar esse PowerPoint para vocês. E se vocês querem aprender um pouco mais sobre todos os diferentes tipos de comportamentos e de temas que são muito importantes para a primeira infância, existe este website da Nurturing Care Framework. O Nurturing Care Framework é a concepção global da primeira infância promovido pela Unicef e a OMS, e esse é um sítio muito interessante com muita informação sobre a primeira infância e quais são os fatores interessantes. Então, com toda essa lista, e vocês han tenido uma lista perfeita de muitos comportamentos muito positivos que vocês han podido observar nessa imagem. Então, deveria ser muito fácil. Então, somente temos que falar com as pessoas, com a gente, e dizer, essas são as boas práticas, e eles vão a fazer, e então não temos, todo o trabalho está terminado, e todas as crianças vão a crescer perfeitamente. Mas sabemos que não é tão simples, não é tão fácil. Vocês podem pensar um pouco, quantos de vocês conhecem
há alguns profissionais de saúde, como médicos ou enfermeiros, que fumam. E eles sabem, eles têm toda a informação sobre os perigos, como é perigoso, o câncer, coisas assim. Mas, todavia, estão fumando. Quantos de vocês já usaram o celular enquanto dirigiam? Não vamos a chamar a polícia para reportar-lhes, mas esses são alguns comportamentos que sabemos que não são bons, mas, todavia, estamos, de vez em quando, fazendo. Com muita frequência, mesmo quando queremos e pretendemos começar uma prática ou um bom comportamento, temos esta intenção, mas falhamos. E isso, em ciência comportamentais, se chama a lacuna entre a intenção e a ação. E eu acho que todos conhecemos muitos exemplos disso em nossas vidas. Por exemplo, a gente que quer fazer mais exercício ou melhorar sua dieta. Eles têm a boa intenção, mas não é fácil fazê-lo. E eu diria que, em a maioria dos casos, a barreira mais importante não é falta de informação e de conhecimento. A gente que quer fazer sua dieta ou quer fazer mais exercício já sabe que é bom para a sua saúde. Os médicos já sabem que não deveriam fumar. Todos sabemos que temos, nos tempos de pandemia, lavar nossas manos todos os dias, coisas assim. Mas não sempre é fácil. Ok. Então, o problema é que, mesmo se podemos reconhecer que não são com falta de informação ou conhecimento, temos outros tipos de barreiras em nossas vidas. Quando montamos nossos programas sociais, nossos programas de mudança de comportamento, nossas campanhas de sensibilização, de comunicação, com muita frequência, nos focalizamos em informar, em informação. Por exemplo, pensamos que somente temos que ordenar, dizer, isso, você tem que fazer isso. Aqui é um exemplo que agora estamos todos pensando nisso e sabemos que há muita gente que já han recebido essa mensagem, mas não estão ficando em casa. Outra vez pensamos, sim, podemos aproveitar a gente, muita informação, eles vão analisar, vão pensar, calcular, e eles vão cambiar seu comportamento com mais informação. Esse também é um bom exemplo. Muitas vezes pensamos, vamos avisar quais são as boas pontos de fazer o bom comportamento e quais são as inconvenientes ou os elementos, os efeitos negativos dos malos comportamentos, e a gente vai mudar seu comportamento. Esse exemplo é um de meus exemplos preferidos, porque em todos os países do mundo, sobretudo agora com a pandemia, todos os países do mundo têm este tipo de informação. Como lavar suas mãos. Eu estou seguro que não existe uma pessoa no mundo que necessita saber quais são as 7 etapas para saber como lavar suas mãos. Não é por falta de informação, mas em todos os países do mundo estamos propondo esses tipos de mensagens sobre as 7, 8 etapas. Em cada país, alguns países somente 5 etapas para lavar suas mãos. Outros países, 8 etapas. Mas isso não é a verdadeira problema ou barreira. De vez em quando estamos um pouco mais inteligentes. Então, isso seria uma maneira de apresentar informação nutritiva um pouco mais
um pouco melhor, um pouco mais acessível, um pouco melhor do ponto de vista de mudar comportamentos. Mas, todavia, eu diria que mesmo quando as pessoas não têm conhecimento ou informação, usualmente, somente dar informação ou conhecimento não é suficiente. Não é suficiente para provocar uma mudança. Então, vamos a trabalhar em esse programa para saber como podemos modificar, mudar esses comportamentos de primeira infância que vocês já han identificado como tão importantes. Então, por onde podemos começar? O conceito que estamos promovendo para mudança de comportamento no programa Urbano 95 se chama 1 + 1 + 1. Quais são esses três? Cada cidade deveria escolher, ao mínimo, um comportamento do cuidador em casa. Por que em casa? A verdade é que os bebês, os primeiros 2 anos da vida, os bebês passam como 90% de suas vidas dentro da casa. Se queremos promover que eles saiam para aproveitar do aire livre e tudo isso, mas a verdade é que a maioria da vida dos pequenos bebês é em casa. Então, uma cidade que quer ser muito amigável, muito positivo para a primeira infância, se não tratamos de mudar, de ter uma influência nos comportamentos que são 90% da vida dos bebês, não vamos a lograr nossos objetivos, não? Também vamos a focalizar-nos em, ao menos, um comportamento do cuidador em público. E a imagem que vocês han analisado tem muitos exemplos de comportamentos em o lugar público, de comportamento, muitos diferentes tipos de comportamentos, sim. E o terceiro é muito interessante também, porque temos também que pensar em os comportamentos dos provedores de serviços e, sobretudo, porque vocês estão trabalhando para cidades, para municipalidades. Então, vocês têm acesso, influência sobre uma massa muito importante de gente, sua força de trabalho, toda a gente que trabalha por as cidades, por os serviços municipais, os comportamentos de toda essa gente pode ter um impacto muito importante nas vidas dos moradores e dos cuidadores e dos bebês. E vamos a falar um pouco disso. Então, quais são alguns dos comportamentos dentro da casa, em casa, que são importantes para a primeira infância? Eu acho que vocês já conhecem a maioria desses. Por exemplo, todos os comportamentos de saúde, de higiene, de nutrição, porque a maioria da comida ou das atividades também de amamentação são em casa, não? A brincadeira entre o cuidador e a criança dentro da casa. Os comportamentos que ajudam a gerar a saúde mental, gerar o estresse dos cuidadores, podem ser praticados dentro da casa. Alguns comportamentos como contar histórias, ler e cantar em casa e disciplina não violenta. Não sei se alguém quer agregar no chat alguns outros tipos de comportamentos em casa que vocês acham que são importantes para a primeira infância. Não sei se alguém tem algum outro tipo de exemplo de comportamentos em casa que poderiam ser interessantes. Por favor, coloque no chat.
todos os comportamentos com relação a dormir. Muito bom, uma sugestão muito bom, porque se sabemos que o dormir é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, e esses comportamentos ou hábitos não são, sim, são muito importantes. Comunicação não violenta também. Os momentos com família. As interações neuropsicomotores, sim. E incluso a contato com terra, com plantas, sim. Muitas vezes pensamos que é somente afora, mas pode ser dentro da casa também. Todas as interações com exploração da linguagem, perfeito. Então, vocês já estão muito bem orientados, com muitas ideias de diferentes tipos de comportamentos em casa, exatamente, perfeito. Agora, a segunda categoria é muito similar, mas estamos pensando mais nos comportamentos em público, não? Em espaços públicos. Então, seria um elemento muito importante de utilização de serviços. Muitos diferentes tipos de serviços. Podem ser serviços de saúde, de nutrição, de cultura, de educação infantil, parques, praças, ciclovias, transporte público, todos esses tipos de serviços. Nutrição, outra vez, todos os elementos de brincadeira ao aire livre, não? É muito importante. E os outros também, contar histórias, disciplina não violenta, todos esses comportamentos também em os lugares públicos, em os espaços públicos, são muito importantes. Então, vocês já têm algumas boas ideias sobre isso. E quais são alguns pequenos exemplos de comportamentos dos provedores de serviços? Então, por exemplo, todos os comportamentos de aconselhamento, orientação, encaminhamento para outros serviços, de toda essa força de trabalho que são força de trabalho de primeira infância, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, treinadores de pais, professores, cuidadores nos creches, bibliotecários, não sei, mas toda essa gente trabalhando já com primeira infância, com cuidadores e bebês, seus comportamentos sim podem ter um impacto muito importante. Segundo categoria poderia ser todos os comportamentos da força de trabalho de transporte, por exemplo, os motoristas de ônibus, os cobradores, limpadores, inspectores, segurança no trânsito, polícia no trânsito, tudo isso, seus comportamentos podem ter uma influência muito importante no acesso à segurança e ao conforto dos cuidadores com bebês ou crianças, não? E também, se pensamos em a segurança de ciclistas, pedestres, o papel, o rol desses tipos dessa força de trabalho é muito importante, não? E a terceira ideia poderia ser também toda a gente que trabalha para a administração dos espaços públicos, das praças, dos parques, de todos esses lugares, seus comportamentos também podem ajudar ou podem não ajudar a mães e pais com seus bebês para aproveitar de todos esses espaços e serviços. Então, agora vamos a entrar em grupos. O que vamos a fazer? A ideia é começar o processo de identificar ou pensar quais poderiam ser alguns comportamentos claves que vocês querem focalizar, priorizar em suas iniciativas, em seu trabalho para melhorar as cidades para a primeira infância, suas cidades. Então, como vamos a trabalhar? Eu vou dividir-les em grupos. A primeira etapa é cada membro do grupo
escribe para si mismo uno ou dois objetivos comportamentais para cada uma das três categorias. As três categorias são comportamentos dos cuidadores em casa, comportamento de cuidadores em lugares públicos, em espaços públicos, e o terceiro é comportamentos da força de trabalho. Então, cada um de vocês vai pensar como 5 minutos para pensar em quais poderiam ser uma ou duas possibilidades de comportamentos, prioridades em sua cidade, em cada uma dessas categorias. E como deveria ser objetivo comportamentais. Deve ser muito concretos. Por exemplo, não seria muito bom solamente dizer como aumentar a brincadeira ao ar livre. É muito geral. Muito melhor pensar em como garantir 2 horas por semana brincando em espaços ao ar livre saudáveis, ou algo assim, não? Tente de incluir em seu objetivo que tipo de comportamento, quem vai fazê-lo, onde e quanto tempo, ou quantas vezes, ou uma quantidade, não? Em seus objetivos. A segunda etapa vai ser que cada membro do grupo vai compartilhar suas ideias sobre as prioridades possíveis e o porquê. Porque em sua cidade, esses comportamentos seriam muito importantes. Qual é o contexto em sua cidade que faça que esses comportamentos são importantes em seu contexto? Mas não temos muito tempo, então vocês vão compartilhar rapidamente entre vocês suas ideias. E a parte mais importante seria a discussão sobre como poderíamos avançar. Então, que critérios devemos considerar ao decidir sobre ou dois comportamentos que vocês vão focalizar-se em suas cidades? Quais são os tipos de dados ou informações que precisamos para tomar essa decisão? E quem em nossa cidade deve ser envolvido no processo de escolher nossos comportamentos prioritários? Porque essas discussões vão permitir, depois de essa oficina, vocês regressar com sua equipe na cidade e discutir e identificar suas prioridades. Então, espero que claro. Então, 5 minutos de reflexão individual, 5 minutos compartilhar entre vocês suas ideias de comportamentos prioritários nas 3 categorias e como 10 minutos de discutir sobre como podemos escolher o que tipo de critérios ou qual seria o processo para identificar e priorizar esses comportamentos que vamos a trabalhar. Então, agora vou dividir vocês em grupos. Vamos a ter como 5 pessoas por grupo. E vocês vão ter como 20 minutos para discutir entre vocês. Tá bom? Perfeito. Então, vamos a sair nos grupos.
Agora, eu vejo que alguns de vocês todavia estão no plenário. Por favor, a tocar o botão para entrar nos grupos. Aonde, Sam? O botão deveria ser na seu teja, mas eu posso fazê-lo outra vez. Se alguém tem alguma dificuldade, eu vou tentar colocar. Eu estou participando em 2 grupos, então, portanto, eu vou ficar na plenária, vendo você e também participando do grupo 8, tá? Eu estou com 2 ações aqui efetivas. Ok. Então, é melhor entrar em o grupo 8. Eu já estou no grupo 8. Você disse que você está com 2 telas, é isso? Magrão? Exatamente. Eu estou com 2 telas. Estou com o computador e estou com o meu celular. Então, eu estou com 2 pessoas participando, mas sou eu mesmo, porque daí eu consigo visualizar e acessar o computador e algumas informações relevantes. Perfeito. Ainda temos 20 aqui, né, Sam? Sam, ainda temos 22 pessoas aqui. Você acha que a gente pode fazer aqui uma plenária um grupo um pouco maior? Ou você ainda vai dividir? Toda a gente que estava aqui deveria tratar de entrar em os grupos, se possível, mas se vocês não conseguem ver o botão, podemos também discutir aqui um grupo um pouco mais grande. Vai ser um pouco mais difícil, mas podemos discutir. Então, para a gente que está aqui no plenário, por favor, tomar ou entrar em um grupo, tá bom? Ou se não, começar a pensar em seus comportamentos e depois vamos a compartilhar em o plenário. Vamos a fazer um grupo um pouco mais grande aqui, tá bom?
O que é melhor fazer? A gente anota os comportamentos ou já vai falando o que acha? Agora vamos deixar um pouco de tempo para que toda a gente nota um ou dois comportamentos em cada categoria. Okay. Depois, eu acho que vamos, sim, alguns minutos e depois vamos a discutir, sim, tá bom. Então, eu acho que agora podemos começar em esse grupo para compartilhar algumas ideias de comportamentos. Sim, somos como 23, então vai ser um pouco difícil. Eu acho que, se possível, como vamos a fazer? Eu acho que a primeira passo vamos a compartilhar, por favor, no chat. Vamos a começar assim, porque se vamos a passar 23 pessoas, vamos a perder todo o tempo. Por favor, colocar no chat agora quais são seus comportamentos prioritários em a primeira categoria. A primeira categoria que é os comportamentos dos cuidadores em casa, para ver que tipos de comportamentos estão pensando. E se há algumas pessoas que entraram um pouco mais tarde, aqui eu vou compartilhar o que estamos fazendo. Estamos falando de
quais seriam alguns comportamentos prioritários com relação à primeira infância que poderíamos priorizar em nossas cidades para nossas iniciativas. Então, temos como 3 categorias: comportamentos em casa, a segunda são comportamentos de cuidadores nos espaços públicos, e a terceira vai ser comportamentos da força de trabalho municipal. E então, vamos saber quais são algumas ideias sobre a primeira categoria, que seria comportamentos de mães e pais e cuidadores em casa. Então, temos a primeira exemplo de Niterói, a leitura e hora de dormir. Algumas ideias sobre os comportamentos, e também aqui Valeria de Niterói já tem algumas ideias sobre como seria possível promover, ou que tipo de intervenção, de ação poderia ser interessante. Por favor, os outros membros, outras cidades, que ponem no chat quais são os comportamentos importantes em sua cidade. Exercícios. Então, para a prefeitura, não puedo ver o que a prefeitura Cararau está falando de exercícios em casa, muito importante. Desculpa por meu português. Sim. Nossa, me perdoe, mas os grupos estão discutindo ainda. Não sei se alguns de vocês têm outras ideias dos comportamentos em seus que seriam importantes em casa, em suas cidades. Para colocar no chat. Então, quizás eu poderia perguntar a Valeria o porquê você acha que em Niterói, em sua cidade, com todos os diferentes tipos de comportamentos, de nutrição, de jogo, de brincadeira, todos esses tipos, o porquê você estava escolhendo esses 2 comportamentos de leitura e de hora de dormir? Por que você acha que são prioritários em seu contexto? Não acho que seja prioritário no contexto de Niterói, não. Eu acho que, de forma geral, um momento único entre o cuidador e sua criança, uma criança pequena, um momento que a criança guarda por muito tempo, é uma ação assim de rotina, todo dia, reunir com a mãe, o pai, o cuidador, para escutar uma história na hora de dormir. Eu acho que isso é um resgate que a gente teria que fazer. Eu acho que antigamente existia isso, talvez todo mundo com muito pouco tempo, né, para ficar em casa, e as atividades acabam sendo priorizadas para casa, né? Tem que dar conta de tudo. Eu acho que esse incentivo no sentido de estabelecer uma rotina para você não deixar solto. Não, vou brincar com ele uma hora que eu possa, né? É um momento X que aquilo para se tornar uma rotina, é o livrinho na hora de dormir. Eu acho que isso é bem assim aconchegante, né, para a criança. Eu acho que é uma imagem que ela leva por muito tempo, aquele carinho na hora de dormir. Eu acho bem legal.
Não acho que seja específico de Niterói, mas eu acho que está todo mundo perdendo isso. Muito obrigado. E eu acho também que é muito interessante porque eu acho que este comportamento pode ser visto em duas maneiras. Claro que é um comportamento que é bom para a criança, para os bebês, para seu desenvolvimento e tudo isso. Mas eu acho também que é também um tipo de comportamento que é positivo também por o cuidador, para a saúde mental do cuidador, para o geramento do estresse do cuidador. Então, é muito interessante, são como dois efeitos positivos em um comportamento muito legal. E o Darlan, por favor, você poderia compartilhar o porquê para você, Darlan, acha que estimular exercícios em casa seria importante? Olá, bom dia. Eu acho que é importante porque quando você, por exemplo, no caso de crianças que nascem prematuras, o desenvolvimento é um pouquinho mais difícil, entendeu? Porque, então, geralmente eles fazem com acompanhamento de fisioterapeuta, e não só para prematuras, mas crianças em geral. Então, quando você estimula exercício, por exemplo, quando ela é bem pequenininha, o exercício de girar, ou então de levantar, de engatear, se você começa a estimular, a criança ela acaba desenvolvendo mais a parte motora e, consequentemente, a parte neural também. Então, por isso que eu acho que é importante você estimular esse tipo de exercício na criança. Desculpa. Muito obrigado. Muito legal. E também temos uma terceira, que é de licença paternidade. Isso é muito interessante e eu diria que não é somente dar aos pais, aos papás, a oportunidade da licença de paternidade, mas assegurar que eles usam essa licença de paternidade, porque sabemos que em muitos países a licença existe, mas os pais não aproveitam, ou somente aproveitam por alguns dias e depois não aproveitam todo o tempo da licença paternidade. Então, Laísa, por favor, se você pode compartilhar o porquê você acha que, em seu contexto, isso seria muito importante. Bom dia a todos. Pai, né? Principalmente nesses primeiros meses da vida da criança, do bebê, e porque essa cuidado sempre fica para a mãe, né? Porque tem a questão do aleitamento, tem a questão ali que é um vínculo maior com a mãe. Então, eu creio que a participação do pai nos cuidados, até mesmo para auxiliar a mãe nesse processo, é fundamental. Por isso que eu coloquei. Algumas empresas até disponibiliza essa questão de dar alguns dias para o pai, mas não é uma coisa assim que a gente vê na lei que é efetiva, né? De ter uma lei que ampara esses pais, porque muitas das vezes os pais, como você colocou, tem países ou cidades que até colocam essa questão da licença, mas isso não é tão divulgado, não é tão trabalhado essas questões, né? Da importância também do pai ter essa licença para ajudar nos cuidados. Perfeito, muito obrigado. É uma muito boa ideia e eu acho que é muito bom exemplo em que podemos aproveitar serviços, benefício, uma infraestrutura, mas se a gente não utiliza, então não tem nenhum impacto. E sabemos que a utilização da licença de paternidade tem muita influência social, muitos fatores que não são
não são fáceis. Então, uma campanha de mudança seria muito interessante nesse tema. Agora, vamos a voltar. Eu acho que vamos a voltar na terceira categoria, somente porque não temos muito tempo. Então, por favor, se alguns de vocês têm alguma prioridade, algum comportamento do força de trabalho da municipalidade que você acha que poderia ser uma prioridade para vocês, colocar no chat e depois vamos a discutir, a falar mais. Perfeito. Algumas ideias muito legais. Então, formação dos profissionais que trabalham em parques e praças para orientá-los sobre os comportamentos que eles podem ajudar para a primeira infância. Os comportamentos da gente trabalhando nas creches, eu acho que é muito importante, porque muitos dos bebês estão passando muito tempo nas creches, então os comportamentos dos cuidadores nas creches são muito importantes. Formação de motoristas e cobradores de ônibus para como fazer mais fácil a viagem de uma mãe com 2 bebês, com todas as compras e coisas assim, que não é fácil. E sabemos que, em muitas vezes, os motoristas de ônibus e os cobradores não são voltados a pensar o como eles podem ajudar a uma mãe ou a um cuidador. Então, muito interessante essa ideia. E também como podemos assegurar que toda a força de trabalho urbano está pensando em garantir um ambiente seguro. Eu acho que, por exemplo, a polícia, somente a polícia não estava pensando que eles têm um papel muito importante para a promoção da segurança de mães e bebês nos espaços públicos, mas eu sabe que em muitas cidades do Brasil em que a questão da segurança é muito importante, então podemos melhorar todos os parques, todas as praças, mas se a polícia, se os outros funcionários não estão assegurando que esses espaços são seguros para essas mães e cuidadores com seus bebês, elas não vão aproveitar. Sim. Sim. E também na higienização dos espaços públicos. Eu acho que em tempos normal já é um problema, porque uma mãe com bebê caminhando assim por abaixo, e os bebês tocam todo e põem todo em sua boca, não? Se não é, se há muito lixo, se não é bom, as mães não vão deixar seus bebês brincarem nesses espaços. Mas agora, com a pandemia, é ainda mais importante todos esses temas de higienização dos espaços públicos. Então, sim, umas ideias muito, muito legal. Então, porque somente não temos muito tempo mais, então, eu vou a pedir, se alguns de vocês querem compartilhar
não no chat, mas com voz alta, ou como acham vocês que temos que priorizar? Porque poderíamos escolher muitos comportamentos, mas como podemos saber ou quais são os comportamentos em cada cidade que seriam mais importantes ou que poderiam ser mais prioridades? Ou o que são os fatores, ou os dados, ou a maneira de priorizar que vocês acham que poderia ser interessante? Se alguém tem alguma ideia sobre isso. Eu posso até aproveitar para fazer uma provocação aqui, né? Que as cidades já responderam, por exemplo, um questionário falando sobre os principais desafios e oportunidades. E que elas veem. Então, assim, quem está aqui que ajudou a responder o questionário pode também trazer um pouco do que já pensou lá atrás para falar sobre isso. E uma coisa que apareceu bastante no questionário foi a questão de adesão da população, né? Então, acho que o Sam trouxe isso. Várias das cidades têm programas muito interessantes, mas tem ainda uma questão de como fazer a população aderir ou se manter nos programas. Acho que várias cidades trouxeram isso. Isso é só uma das coisas, mas quem puder também falar um pouquinho. Eu percebo, eu imagino que em outras cidades também, né? Mas eu acho que seria muito bom que a gente tivesse uma formação específica para os profissionais da prefeitura que lidam, né? Que tem esse contato com a primeira infância, né? Porque eu acho que está muito descolado da cabeça de todo mundo que esse público existe, né? E que ele precisa ser visto, ele precisa de cuidado. Eu acho que ninguém pensa a respeito. Eu acho que é realmente chamar atenção para isso. Eu acho que essa formação que a gente está tendo é muito importante para isso. Da gente ficar atento a essa necessidade, porque ela passa, você não vê nenhum tipo de campanha específica para esse público. Niterói é uma cidade que tem assim um índice bom de desenvolvimento humano, existe uma série de programas muito interessantes, mas a gente não tem nada específico para esse público, a não ser na área de saúde, educação. Mas, assim, com relação à cultura, com relação a esporte, com relação... parece que esse público está invisível. É isso que eu percebo. Então, eu acho que uma formação para os servidores, para eles se sensibilizarem, até pensarem nesse tema, eu acho muito importante. Eu vou falar em nome de Ubiratã, tá? Respeitando a opinião da Valéria, que é uma cidade que representa Niterói, que é uma cidade muito grande, mas Ubiratã é uma cidade pequena. E aqui a gente praticamente conhece todo mundo e os nossos profissionais da saúde, da ciência social, da educação, realmente têm feito um trabalho mais próximo da comunidade. Só que o nosso maior desafio é a questão da falta de conscientização do cidadão. A gente oferece o serviço e o cidadão às vezes não quer. Essa é a palavra, sabe? Na verdade, trazer o cidadão forçado não é possível. Então, a gente tem que ir na casa dele, tem que buscar, tem que convencer. Parece que ele se sente, assim, sabe, tão acomodado em querer ser ajudado, sabe? Que não faz tanta diferença. Isso se na questão da assistência social, também na questão da educação. Então, a gente propôs, dentro do questionário 0, que foi pedido para a gente responder, várias ações, são mais de 40 propostas que nós fizemos, e seria legal a gente refletir sobre isso. Eu estava conversando agora um pouco com a Carol, e provavelmente a gente vai discutir isso oportunamente. A gente percebe, dentro de um diagnóstico municipal, que tem tanta coisa para a gente fazer, mas tanta coisa, principalmente em relação à saúde, à ciência social, à educação, que a gente, com certeza, poderia colocar em prática várias ações aí que faz parte do Urbano 95. Então, era essa ideia, sabe? De uma pincelada
Eu acho que tanto os cuidadores, como os bebês, como o poder público, nós temos muita tarefa de casa para realizar, sim. Mas o mais importante que isso é saber o que fazer, né? O diagnóstico. A gente se atreveu a colocar algumas coisas, sabe? Em relação a cuidado com o bebê, com a criança, com a mulher grávida ainda, né? O uso incorreto de antibiótico, né? A questão da saúde mental, a questão envolvendo aí algumas questões de violência doméstica, tudo isso está contemplado, sabe? Então, é um trabalho muito amplo, na verdade. Então, era essa a minha contribuição, por enquanto. Perfeito, muito obrigado. E agora todos os grupos estão voltando ao plenário. Eu sei que o tempo não estava suficiente para avançar completamente, para terminar todas as reflexões, mas eu acho que algumas já hemos avançados, hemos empezado a pensar em diferentes opções, diferentes tipos de comportamentos e vamos a avançar. Então, muito obrigado para todas essas discussões muito legais. He tenido algumas mensagens em meu celular dos outros grupos dizendo que as discussões eram muito legais em todos os grupos. Então, vamos saber como vamos a avançar no processo do diagnóstico, de identificar e priorizar os comportamentos. Agora, eu vou seguir um pouco sobre como poderia ser o processo e depois vamos a ver como vamos a avançar. Então, um momento. Ok. Então, vocês todos han começado a pensar que tipos de comportamentos em cada uma dessas três categorias poderiam ser interessantes. Eu sei que o contexto de cada cidade é diferente. É por isso que não há uma resposta justa sobre o que seria o comportamento mais importante para cada categoria. Depende muito do contexto de sua cidade. Então, eu vou falar muito rapidamente de como é o ciclo de programa, de programa de mudança de comportamento. E isso é um ciclo de programa que é muito similar com muitos outros tipos de programas, mas eu vou compartilhar e existem muitos tipos de metodologia, mas o exemplo que eu vou compartilhar se chama o processo P, que é do John Hopkins, o Centro de Comunicação de John Hopkins, uma organização, uma universidade muito conhecida por seu trabalho nas ciências de mudança de comportamento. E se vocês querem saber um pouco mais sobre cada etapa e tudo isso, vocês vão ter a apresentação, vão ter esse link para explicar mais. Eu desculpa que muitos dos links em minha apresentação são dispostos em inglês, alguns em espanhol, mas muito poucas são disponíveis em português. É um problema que muitas dessas informações não são em português, então desculpa por isso. Então, a primeira fase é inquire, em inglês, inquirir. Um tipo de pesquisa formativa para identificar para cada comportamento quais são as barreiras e quais são os fatores de motivação para este comportamento. Vou dar alguns exemplos. E a segunda fase, usualmente, é utilizar os resultados da fase de inquirir, da pesquisa formativa, para desenvolver mensagens ou outras intervenções, mas com relação com essas barreiras e fatores de motivação. E depois vou dar um pouco mais informação sobre a fase de criar e testear e como fazer monitoramento e avaliação. Então, por favor, vou deixar um momentico, por favor, colocar no chat para vocês
Ou quais são alguns fatores que podem influenciar em nossos comportamentos? E quais são os fatores que contribuem para a lacuna entre a intenção e a ação? Se vocês têm algumas ideias, por favor, colocar-los no chat. Vamos ver. Hábitos, legislação, incentivos, ok? Dados, exemplos, os recursos disponíveis, sim. Algumas iniciativas políticas podem ter influenciar nossos comportamentos, sim. A vontade política, o conhecimento dos outros atores. Estamos também aqui alguns comentários sobre nossos comportamentos como atores políticos e de gestão urbana também. O desenho, os espaços públicos, sim, podem ter assim, alguns elementos físicos, não? A influência dos elementos físicos em nossos comportamentos, sim. Publicização, eu gosto muito disso, porque as publicidades estão tratando de mudar nossos comportamentos em cada momento, sim. O reconhecimento da importância, sim. É possível que a gente não sabe a importância de algumas coisas. Ok. Então, vocês têm algumas ideias sobre diferentes tipos de barreiras ou fatores de motivação, conscientização da população, acessibilidade, perfeito. Eu vou compartilhar alguns fatores que conhecemos desde o ponto de vista das ciências comportamentais. Então, a primeira seria o entorno físico, que alguns de vocês han mencionado, não? Sabemos que o entorno físico tem uma influência sobre nossos hábitos, nossos comportamentos. E podemos imaginar, vou dar alguns exemplos depois. A cultura, é interessante para mim que ninguém mencionava a cultura. A cultura e as normas sociais, sabemos que isso tem um grande impacto sobre os comportamentos de todas as pessoas na sociedade. Essa ideia de a maneira de apresentação de opções pode influenciar em nossos comportamentos. E toda a gente que fazem estudos de marketing ou coisas assim, sabem que a maneira de apresentar as opções podem ter uma influência sobre nossos comportamentos. Nenhuma pessoa também ha falado de emoção. Emoção, sobretudo, eu acho que por a tema de primeira infância, as emoções são muito fortes para mães, para pais, para outros atores, avós e tudo isso. Mas muitas vezes, quando comunicamos, quando fazemos nossas campanhas de sensibilização, não utilizamos a emoção, que é uma coisa tão forte sobre esse tema de bebês e primeira infância de crianças. E também o humor. Há alguns dias em que nos levantam como listo para conquistar o mundo, e outros dias, não tenho nenhuma motivação para meu exercício ou para minha dieta, não. Então, o humor tem um impacto. O tempo, muito interessante. Quando temos muito tempo, nossos comportamentos são muito diferentes de quando não temos tempo, estamos com muitas coisas que fazer e os comportamentos seriam muito diferentes. E essa última coisa é interessante. Há muitos estudos científicos de psicologia, de neurologia, que mostram agora que quando temos muitas coisas que fazer, quando temos estresse, quando temos uma carga cognitiva,
isso influencia muito em nossos comportamentos. Eu acho que cada um de vocês que ha tenido que estar em casa com seus filhos, com suas crianças, no período da pandemia, tratando de trabalhar, mas também tratando de educar a seus filhos, a suas crianças, você sabe que não é fácil quando uno tem tantas coisas e uma escassez, uma lacuna, uma escassez de banda de ancha cognitiva. Não é fácil. Isso tem uma grande influência nos nossos comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo que mostra um pouco esse processo de investigação formativa para identificar fatores e como desenhar diferentes tipos de atividades para cada um desses. Isso era um programa de promoção de pílulas de ferro na Índia, porque eles têm uma taxa de anemia muito alta. E o governo na Índia dá a todos os mães de maneira gratuita, sem pagar as pílulas de ferro, mas os mães não estavam utilizando. Então, é um pouco como alguns de vocês han identificado que vocês estão brindando serviços à população, mas algumas pessoas não estão aproveitando de seus serviços. É um pouco o mesmo tipo de desafio. Então, eles fizeram uma investigação, uma pesquisa formativa, e eles identificaram 4 diferentes tipos de barreiras de coisas. A primeira é que a gente tinha uma falta de confiança nos agentes comunitários de saúde. Em Índia, esses agentes não são médicos, não têm uma formação muito alta, então a gente não tinha confiança neles. E eles estavam a gente promovendo as pílulas de ferro. A segunda barreira era que havia alguns rumores negativos sobre efeitos colaterais nas redes sociais, em WhatsApp e Facebook. A terceira era que a gente tinha algumas crenças incorretas sobre a equivalência alimentar. A gente pensava, eu não tenho que comer essa pílula, eu posso beber leite ou algo assim, e isso. E a última coisa é um pouco este tema de estresse ou de carga cognitiva. Os mães são muito sobrecarregadas com tarefas domésticas na noite, porque na noite em Índia, as crianças vêm da escola, têm que fazer sua tarefa e a mãe tem que cozinhar toda a coisa, limpar a roupa e fazer muitas coisas em noite. Então, a carga cognitiva era muito alta em esse tempo. E então, eles desenharam diferentes atividades, diferentes intervenções para cada uma dessas barreiras. Para a falta de confiança, eles desenvolveram uma campanha de comunicação com médicos, dizendo que sim, isso é muito importante. Sobre os rumores negativos, eles fizeram alguns vídeos sobre os efeitos colaterais, dizendo que não é tão grave, não é um problema, difundindo-los em redes sociais. Sobre as crenças incorretas, você pode ver, incluso que você não sabe como ler a idioma da Índia, é muito claro a mensagem aqui, não? E isso era muito interessante. Isso era um calendário, e a ideia é que cada vez que você toma sua pílula, você tem que raspar e você vai ter somente uma imagem de um bebê, um bebezinho. Não há informação sobre anemia, não é uma conscientização, não é muito com informação, somente para lembrar. Essa é uma intervenção para lembrar a mais nisso. E eu vou, por não ter muito tempo, eu vou dizer, vocês podem pensar, quais desses vocês acham que era mais impactoso para aumentar a utilização de pílulas de ferro?
Cada um de vocês, por favor, escolher uma opção em sua cabeça. 4. No chat, alguns estavam dizendo o 4. Não sei se alguns de vocês pensam o 2, a opção 2. Muitos estão com o calendário. Interessante. Interessante. Bom, alguns estão dizendo a segunda opção, a primeira opção, o 2, o 3, temos como uma mescla de ideias. Agora muito com o 2 e a opção 3. 2 e 4. 3. Bom, uma coisa aqui que é muito interessante é que podemos imaginar que todos esses são possíveis, não? Poderiam ter um impacto. E é por isso, vou falar um pouco mais depois, porque é tão importante fazer o teste. Porque aqui vocês são todos inteligentes e vocês têm opinião diferente sobre quais desses seria o mais eficiente. Então, é importante testar. A verdade é que a primeira intervenção aumentou a utilização de pílulas de feira de 10%. A segunda também ao redor de 10%. A terceira não aumentou a utilização das pílulas de feira. E eles fizeram um pouco mais de investigação para entender o porquê. E a verdade era que a gente se entendia o mensagem era muito claro, mas a gente não acredita nessa mensagem. E a intervenção que tinha mais efeito para tomar as pílulas de ferro na Índia era o número 4, que é uma intervenção sem nenhuma informação sobre a anemia, problemas de saúde, coisas assim, solamente lembrar uma ferramenta para lembrar a mais de tomar sua pílula era o mais impactoso. Então, é interessante. Ok. Quando fazemos o desenho dos processos das campanhas de mudança de comportamento, há diferentes tipos de metodologias que podemos utilizar. A primeira é muito clássico em saúde pública, que se chama comunicação social. Este surge do marketing, comunicação social, mensagens utilizando a televisão, telenovelas, coisas assim. A segunda seria modelos de ação participativas. E nisso, por exemplo, em Brasil, existem muitos exemplos desses tipos de metodologias, mas em Brasil, eu acho que o Paulo Freire é muito conhecido, não? E a ideia é, em todos os países, aunque há versões diferentes, a ideia é que a pessoa que tem que mudar seu comportamento tem que ser um agente protagonista no processo. Não é somente uma meta escutando uma mensagem em televisão ou algo assim. Tem que ser muito ativa, não? Uma quarta são as intervenções de design, de desenho. Então, modificar os espaços, modificar coisas para ter uma influência nos comportamentos. E o último são economia comportamental. Em inglês são behavioral economics. Esses são basados em teorias de psicologia, de economia e de neurologia. E utiliza alguns métodos como opções padrões, lembretes e outras dicas. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu estou perdendo meu tempo. Vou passar muito rapidamente alguns pequenos exemplos. Comunicação social, eu não vou passar muito tempo, porque eu acho que isso é muito conhecido de vocês. É utilizar, por exemplo, esse é um exemplo de uma telenovela peruviana que ha tenido um impacto muito importante no comportamento de tomar cursos de alfabetização e costura. E se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essas metodologias de comunicação social,
Vocês vão ter aqui nos links alguns outros exemplos, metodologias e coisas assim. Ações participativas. Vou dar um exemplo muito rapidamente. Isso era um programa de nutrição em Mali. E na zona do programa, a maioria das crianças em famílias pobres eram malnutridos, como 56% moderados e 14% muito graves. Então, são como 80% das crianças pobres malnutridos. E na cultura local, eles não sabem da micronutrientes, da calorias, da vitaminas. Eles acham que as crianças que têm problemas são vítimas de magia negra. Então, essa comunidade decidiu de fazer um processo participativo. Todos se reuniram, eles pesaram e classificaram as crianças por nível de riqueza. E também eles descobriram a mesma coisa, que 80% das crianças nas famílias pobres estavam malnutridos. E então, eles decidiram visar os 20% de crianças nas famílias muito pobres, mas que tinham boa nutrição. Existava 20% das crianças nas famílias pobres, mas com boa nutrição. E eram os pais das crianças com malnutrição que descobriram quais eram os comportamentos, os hábitos diferentes das outras famílias pobres com crianças de boa nutrição. E eles também se reuniram para praticar juntos, não? Para apoiar-se e praticar juntos esses bons comportamentos e pesar suas crianças para seguir o processo. E em menos de um ano, a taxa de malnutrição baixou muito. Do 80% das famílias pobres a somente uns 26%. Não é perfeito, mas é uma muito grande mudança na taxa de malnutrição. E ao final desse projeto, a comunidade agradeceu o projeto de buscar como derrotar os feticheiros. Não aprenderam sobre nutrição, vitaminas, micronutrientes. Não, esse não era um programa de informação, de sensibilização, de conscientização. Era outro tipo de programa de mudança de comportamento. E aqui, nos links, vocês podem ter outros recursos, outros exemplos desses tipos de programas. Desenho, não vou falar muito, porque muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês trabalhando na área da urbanização, da gestão urbana, todos os arquitetos, a planejamento urbano está basado nisso, não? Modificar os espaços públicos com algumas coisas como esses, para modificar, por exemplo, esses comportamentos de manejar ou algo assim. E objetos. Não tem bastante tempo para explicar a segunda, mas eu acho que todos conhecem o primeiro objeto. Esse primeiro objeto era feito para ajudar. Havia um comportamento que os idosos estavam olvidando tomar suas pílulas. Então, com um objeto, esse objeto, antes de ter esses objetos, eles han tratado de utilizar comunicação, lembrar, de falar com a gente, você é muito importante tomar suas pílulas, não olvidar, mas a gente não estava cambiando seu comportamento. Mas com este objeto, eles lograram cambiar, ajudar para cambiar o comportamento, não? Esse outro exemplo, eu não tenho bastante tempo para explicar, mas é um exemplo muito interessante de um dispensador de cloro e como em uma comunidade que não estava utilizando o cloro para limpar sua água, aunque o cloro era gratuito do governo, o governo estava dando gratuitamente este cloro, mas com um objeto que ajudava a dosear apropriadamente e instalar uma nova norma social
eles lograram aumentar a taxa de utilização de cloro. E outra vez, alguns links para vocês. E o último exemplo é de economia comportamental. Vou dar um exemplo. Este exemplo era um programa para promover leitura para crianças de 0 a 3. Leitura com bebês, em Chicago. Então, é um comportamento primeira infância, não? E essa era uma comunidade com tempo de leitura média anterior de 0. Era uma comunidade em Estados Unidos que não tinha esse hábito de ler com seus bebês. O grupo 1 recebeu um tablete com muitos livros apropriados para bebês, carregado no tablete, e alguma informação sobre a importância de ler com crianças. E o segundo grupo recebeu o mesmo tablete, com a mesma informação, mas ainda algumas coisas mais. Eles receberam por SMS alguns lembrantes, mensagens para lembrar e para dar retroalimentação, feedback positiva sobre seu tempo de leitura. A segunda coisa é que o programa pediu a cada família fixar uma meta. Qualquer meta, mas fixar uma meta de quantos minutos de leitura eles quiseram fazer com seus bebês. E a terceira era que cada semana a família que leia mais a seus bebês recebeu como um prêmio em WhatsApp ou em Facebook, um prêmio social, não era dinheiro, solamente uma premiação social. E a diferença entre esses dois grupos era que os pais do grupo 2 passaram 2,5 vezes mais tempo lendo para bebês. E essas intervenções, mandar SMS, pedir a uma família identificar seu meta e dar um prêmio de badge na WhatsApp, na Facebook, isto não são custosos, são quase com zero custo, mas a diferença é 2,5 vezes mais. São exemplos de economia condutual. E se vocês querem aprender mais sobre a economia condutual, muitos recursos para vocês. Então, a ideia não é identificar uma, mas uno poderia imaginar uma cidade utilizando uma mescla de todos esses diferentes tipos de metodologias para promover um comportamento. Aqui na tela vocês vão ler muito mais rapidamente que eu em português, mas vocês poderiam imaginar uma cidade que quer priorizar leitura para crianças com uma meta de pelo menos 15 minutos de leitura 5 dias por semana. E mira todos esses diferentes tipos de intervenções, de mensagens, de atividades, por diferentes atores urbanos, não? Diferentes departamentos da municipalidade, todos buscando alguma maneira de contribuir a essa meta. Eu acho que tudo isso seria possível. Mas uma coisa é que não temos muitos recursos. Então, para a maioria das cidades, não tem bastante recursos, bastante dinheiro para fazer tudo isso. E por isso é muito importante testear. Fazer alguns testes, provar para ver quais dessas metodologias têm mais impacto e quais não têm impacto para buscar maximizar o uso de nossos recursos, não? E testear não precisa ser custoso, não precisa ser moroso, e podemos fazer testes qualitativas, quantitativas. Incluso quando já sabemos que temos um bom impacto, é importante testear porque podemos melhorar. Podemos testear diferentes mensagens ou intervenções ou combinações deles para ver quais é o mais impactoso. Ou também podemos testear a mesma mensagem, a mesma ação, mas com grupos diferentes na cidade para ver se alguns grupos são mais reativas a alguns tipos de intervenções. Eu vou dar um exemplo muito rapidamente. Aqui era em Israel,
o problema era que os pais estavam chegando muito tarde nas creches para levar suas crianças e eles pensaram que eles iam a poner uma multa para reduzir este comportamento negativo e com a multa a taxa de pais chegando tarde aumentou. Então, não era uma boa prática. Sim, hemos já dado esse exemplo. Então, o importante seria, quando vocês vão a fazer seus programas de Urbana 95, se é importante medir, mesurar e reportar as mudanças físicas e operacionais nas infraestruturas e serviços urbanos, mas também seria importante mesurar as mudanças no uso de serviços e infraestruturas e outras mudanças de comportamento. Então, para terminar, o que nós estamos propondo para vocês seria que cada cidade, cada de vocês vão escolher pelo menos um comportamento nas 3 categorias em que vocês vão focalizar. Se querem escolher mais, é possível, mas ao menos uma. E pensar em como vocês podem utilizar o desenho ou esses outros tipos de metodologias para influenciar, para mudar esse comportamento. Queremos que vocês identifiquem como vão mesurar ou medir esses comportamentos e, finalmente, pensar um pouco em a fase de investigação formativa e como vocês querem testear suas atividades, mensagens ou intervenções. E vou passar agora a palavra à organização que se chama ALMA, porque eles vão ser a organização que poderia acompanhar, ajudar, suportar você em todo esse processo. Muito obrigado. Obrigada, Sam. Sam, você poderia, por favor, fazer a Ana do Gais, eu não sei se estou falando o nome dela direito, desculpa, co-host, porque eles têm uma apresentaçãozinha, e Ana, Ceci e toda a equipe, Mari, a gente deu uma atrasadinha, então para a gente conseguir terminar às 11h30, como combinado com todo mundo, eu vou pedir se vocês podem, por favor, adaptar até uns 8 minutos, que aí a gente consegue manter. Só recapitulando o que o Sam trouxe, né, foi super legal, eu acho que todo esse conteúdo e essas conversas a gente vai pegar e depois produzir conteúdos, a gente tem 2 jornalistas também aqui acompanhando o nosso trabalho, a ideia é também que depois a Luanda, coordenadora de comunicação, traga um apoio, uma visão do que a gente vai comunicar durante esse projeto, mas aqui é a ALMA, essa organização que vai focar especialmente em dar seguimento à mudança de comportamento que o Sam falou. Vai ser uma apresentação bastante ampla e estratégica, e depois a gente vai conversar com cada cidade para entrar, trabalhar, uma vez que tenham priorizado, né, as frentes para trabalhar esse tema. Então, pode deixar que, de repente, podem surgir algumas dúvidas, especialmente mais práticas, mas isso a gente vai acolher bilateralmente, e depois, no final, eu vou até mencionar que a gente vai marcar reuniões para avançar nas diversas frentes. Bom, é com vocês, Alma, obrigada. Obrigada, gente. Vou começar, então. Bom, muito entusiasmada, muito importante estar aqui para a gente. Isso é um trabalho que deixa o nosso coração explodindo, porque a gente está no mundo para isso, né? A Alma é um grupo que é criado, liderado e conduzido por mulheres. A gente fez um pacto na vida de servir os projetos, movimentos que têm impacto positivo e trabalhar para essa nova ética no mundo, né? Para essa cultura de transição, para esse mundo que a gente precisa construir. O interessante do que a gente monta é que a gente é um grupo que pode acoplar muitas pessoas virtuosas no assunto que a gente quer trabalhar. Então, aqui, a gente tem um grupo que sempre vai sustentar a Alma, que são combinações de bagagens de gente que sabe trabalhar transição e mudança de comportamento, e a gente convida pessoas que são muito espertas no tema que a gente quer trabalhar, que aqui a gente está falando de primeira infância, né? Então, nós somos especialistas em narrativas, jornadas de transformação e projetos de impacto.
A gente trouxe alguns exemplos muito bacanas para vocês pensarem sobre o que a gente conversou agora bastante com o Sam. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo de uma jornada de transformação com relação à alimentação. Tem um estudo neurocientista que fala que em 21 dias a gente consegue mudar um hábito. Se a gente apoia as pessoas, em 21 dias o cérebro apreende comportamentos. E aqui a gente tinha o objetivo de trabalhar para as pessoas comerem, segundo a Organização Mundial de Saúde recomendava, 400 gramas de comida fresca por dia, de fruta, legume e verdura. Então, esse é um trabalho que a gente trouxe para vocês entenderem como é, né, lidar com a vida das pessoas, né? Como eu posso dizer para elas, nunca num tom autoritário, ou nunca cobrando, mas apoiando a mudança de comportamento, né? Como eu posso te ajudar a comer melhor, comer da safra, comer uma coisa que você nunca comeu antes, comer mais casca. E o que a gente vai aprendendo é que, assim, realmente as pessoas que precisam passar pelas transformações têm que ser protagonistas das coisas. Aqui, todos os dias, durante 21 dias, elas recebiam tarefas curtas para fazer, né, esse território que a gente trabalhou. E o que a gente percebeu é que 180 mil pessoas começaram a compartilhar as suas próprias vivências, as receitas que fizeram, a experiência que fez, a transformação que se deu naquele dia. Para isso, a gente sempre tem a figura de uma pessoa que sabe muito do assunto, né? Aqui é uma nutricionista brilhante que estuda isso, né? As mudanças de comportamento alimentar. A gente criou peças muito simples, isso é um jogo americano para mostrar como se monta um prato, que faça a gente caminhar para o que a OMS vem recomendando. A gente sempre convida as pessoas para agir coletivamente, para apoiar umas às outras, para dar tarefas curtas, fáceis de executar, para elas se sentirem entusiasmadas em fazer essas transições que precisam acontecer. A gente entra na vida delas e vai colocando, ela está fazendo compra, então, ó, lembra de comprar isso, não esquece de fazer uma receita que a tua avó fazia. Não esquece que 400 gramas é uma sacolinha, é uma coisa que dá para a gente incluir na nossa vida. Vamos indo junto, que as coisas vão se transformando. A gente trouxe esse slide para mostrar para vocês que o que a gente vai servir, né, junto com a Urban 95 e com a Van Leer para as cidades, é um toolkit. A gente vai entregar para vocês uma caixa de ferramentas para a gente implementar as ações de transformação na cidade. Então, aqui é tudo que a gente entregou para essa ação que vocês viram, que é a mudança de comportamento alimentar. Eu queria falar mais, mas há muito pouco tempo, eu vou passar rápido. O que a gente aprendeu aqui é que as jornadas são coletivas, que as tarefas simples e curtas fizeram muito sucesso, que as pessoas protagonizando e compartilhando saberes foi muito contagiante, que os usuários vão se tornando produtores do próprio conteúdo do que a gente vai ensinando para eles, e que as pessoas gostam de joguinhos. Isso que o Sam mostrou, de ter uma tabelinha que cada dia você vai tirando, você vai executando pequenas tarefas, é muito prazeroso para as pessoas. Então, isso é um aprendizado que ficou. Aqui a gente trouxe também um exemplo de como foi mudar o hábito de comportamento de sustentabilidade, de resíduo, de lixo, né? Como que a gente pôde ajudar nessa transição, lembrando que todo mundo está em transformação, as pessoas estão aprendendo juntas. E daí aqui a gente entregou isso, né? A gente entregou um ponto limpo educador, onde as pessoas levavam seus lixos para reciclar, levou uma educadora de resíduo, troca de embalagem, a gente criou sinalização, a gente criou sacolas de papel para lembrar que o plástico podia ser substituído, a gente levou materiais, treinamento de equipe, rede de parceiros, falas de pessoas notáveis que poderiam ajudar a gente a entender como seria importante essa transição. Então, isso é um exemplo de um toolkit que a gente fez para esse assunto. Aqui é um outro trabalho de mudança de comportamento que traz para a gente um exemplo de espaço físico, né? O trabalho era como ajudar as novas gerações a se relacionarem com a comida de um jeito mais respeitoso, tirando os industrializados e passando a comer igualzinho, comidas que fossem saudáveis e se relacionando com elas desde o começo, do cultivo, da comida, da compostagem. Então, o que a gente criou? A gente criou uma horta-escola no topo de um prédio, um lugar muito seguro, no coração da cidade, onde as crianças passaram a vir e viver isso, viver o plantio, a colheita, ou fazer a comida e se relacionar com esse ciclo. Tá? Então, a gente fez isso num teste,
É um projeto que começou para ser testado e, uma vez testado, completamente aceito pela comunidade, ele virou um espaço que é aberto até hoje, ele chama Vila da Terra. E aí, para isso aqui, a gente tem todo um toolkit apresentado, né? É a própria criação do espaço, a Horta Escola, a interação com as escolas do lugar, o cuidado com a horta, a interação com as lojas, o nome, o conceito do espaço, como trabalhar ele nas redes sociais para todo mundo frequentar, criação de oficina, de serviço, de evento. Tudo isso é um ecossistema para esse lugar acontecer de um jeito vigoroso, né? Aqui também a gente vai sempre dizer isso, todas as ações de mudança de comportamento, elas são muito reais e muito efetivas quando a gente parte de dentro para fora, de escutas reais. Aqui eu queria contar essa história com mais tempo, mas assim, o que a gente queria é trabalhar na mudança de comportamento do empregador com a trabalhadora doméstica. Rever no ano de 2020 o respeito por essa classe trabalhadora, que são mais de 6 milhões de mulheres. Então, isso foi uma iniciativa de uma marca, né, uma iniciativa privada de uma marca de produto sustentável de limpeza. E o que a gente fez? A gente foi nos territórios periféricos da cidade de São Paulo, a gente fez uma parceria de uma antropóloga pesquisadora com a Rastão, que é um grupo, uma ONG muito importante da Zona Sul. A gente formou lideranças jovens para a escuta sensível do que a gente precisava durante 2 meses. Essas jovens foram para o campo ouvir suas mães, suas tias, suas vizinhas e todo esse grupo de mulheres domésticas que a gente precisava trabalhar, até que a gente criou uma campanha bem importante, que é a própria expressão delas. A gente criou 5 filminhos, que são documentários, onde elas podem expressar 5 temas que elas queriam. Então, lembrando que elas são 6 milhões de mulheres que deixam suas casas para ir nas casas das outras pessoas e que tem alguns ajustes de comportamento que são fundamentais a gente fazer já. Então, elas podem falar um pouquinho, esse filme foi, cada uma fala um pouco essa pílula que a gente distribui no canal Quebrando o Tabu, e foi um debate gigante sobre como a gente podia refletir sobre nossa relação com essa mulher. E foi muito importante, depois eu posso até mandar o link para vocês, que é um trabalho muito legal de ver. Então, aqui tem todo esse toolkit, né? Tem o filminho, as pílulas, como a gente distribui isso para as pessoas debaterem, refletirem, aprenderem, escutarem. Daí tem rede social, landing page, criação de um blog de conteúdo, treinamento, pesquisadores. Tem todo um legado que o projeto deixa, né, para as regiões. E tem o apoio da assessoria de imprensa. Então, aqui é, de novo, um exemplo de um toolkit, tá? Como a gente vai trabalhar com vocês? Aqui a gente vai primeiro fazer... A gente está mapeando os territórios e vai ser um trabalho muito bacana, que agora mesmo nesse pequeno grupo que eu fiz com Niterói e Fortaleza já foi um grande, né, geração de insight. Então, é mapeamento dos territórios, a gente faz as escutas locais, a gente vai estar com vocês nas rodas, conversando com profissionais da linha de frente, com cuidadores, com mães, com cuidadores, né, mães ou pais. A gente vai prototipar, a partir dessa roda, algumas hipóteses para a gente trabalhar para fazer transição e mudança de comportamento na cidade. A gente vai testar, e daí a gente, uma vez acertando esses testes, vai produzir, implementar e monitorar o resultado, e daí a gente vai fazendo correções no resultado conforme a gente vai percebendo que é preciso. Eita! Como é que funciona esse hub, né? A coisa mais... Oi. Oi, Ana. É que a gente está com os 2 minutinhos para terminar às 11h30, e é como a gente está com esse compromisso de sempre terminar na hora, porque a gente vai ter vários webinars. Eu estou aqui pensando como que a gente, de repente, depois apresenta para eles de forma bilateral ou em pequenos grupos. Pode ser. Eu posso só levar esse último slide? Claro, Isso. claro. Vamos fazer assim, você fecha, Ana. Eu acho que assim, é uma pena, que acho que está todo mundo aqui provocado pela tua fala, e é tão precioso o trabalho da Alma, que este nem era um encontro para eles apresentarem, mas a gente abriu uma janelinha
porque a gente queria apresentar para vocês esse grupo incrível e poder pelo menos contar, ó, isso existe, isso vai acontecer e a gente vai circular. Então, hoje é uma pílula de alma aqui, né, para vocês, um pouquinho para poder conhecer e saber que existe, e depois a gente vai ter mais tempo, porque a gente vai trabalhar com todas as cidades. A Alma é um projeto paralelo a esse, que vai trabalhar com cada uma das cidades em encontros separados, e que a gente vai definir exatamente como trabalhar a partir dessa perspectiva que o Sam trouxe, de que comportamentos a gente quer mudar e como que a Alma pode nos apoiar nessa perspectiva. Então, hoje é um exercício, foi um exercício. Até no grupo que eu estava, o Magron falou, nossa, mas a gente pensou tantas outras coisas, a gente fez o diagnóstico, a gente vai decidir agora o comportamento? Não. Acho que hoje é um exercício. Hoje a gente fez um exercício de pensar nos comportamentos, de como mudar comportamentos, como se apoiar nessa mudança, e a Alma veio só dar essa pílula e apresentação. A gente vai encerrar e depois a gente vai dar continuidade nos encontros bilaterais, tá bom? Ótimo. Bom, então, ó, só para terminar, a gente tem uma inspiração que a gente adora, que a gente trouxe para vocês, gente, que é assim, aqui tem um pé de livro que é demais, mas o presidente de Israel, quando começou a pandemia, ele foi para as TVs, ele foi ler História para Criança, porque ele disse, esses pais, eles estão muito atarefados e eu sou um gestor e eu não posso parar de ser um cuidador. Então, a gente adora também ir percebendo tudo que a gente pode pensar junto com a cidade sobre essas mudanças de comportamento. E isso aqui também é um exemplo, sabe, de como trabalhar os muros, as histórias nos muros, receitas feitas por todo mundo. Aqui a gente trouxe também o nosso time que vai trabalhar para vocês, lembrando sempre que nossas ilustres convidadas sabem muito da perspectiva dos corpos impactados pelo projeto que a gente quer, né? Então, são lideranças comunitárias que trabalham aí faz tempo, antropóloga que veio da CUFA, então são pensadores que sabem gamificar, que é professor poeta, então todo mundo está meio na nossa retaguarda para ajudar a fazer disso peças maravilhosas e assim exemplos muito bons para as cidades. Eu queria falar muito mais, mas é isso, eu tentei resumir e muito, Cláudia, muito prazer, muito gostoso estar aqui e estamos à disposição, gente. Obrigada, Ana, obrigada a toda a equipe. Eu acho que é bem alinhado com o que a Cláudia disse. A ideia de trazer essa apresentação e essa pílula de alma era para mostrar que tem uma continuidade a partir do trabalho que o Sam expôs aqui, no sentido da gente realmente pensar essas possibilidades de mudança de comportamento, de boas práticas, né, dos cuidadores, do poder público, de diversas audiências. Então, não se preocupe, a apresentação do Sam a gente vai enviar a todos vocês naquela pastinha que a gente tem conjunta. Depois eu posso mandar também o link nos pontos focais. A gente vai pedir reuniões bilaterais, tanto para trazer o tema da alma, que foi falado aqui, mas também para a gente avançar nos projetos. Então, não se preocupem. Bom, é isso.